Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, finalzinho da Bíblia, Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Somente esse versículo para a nossa reflexão hoje. Nós estamos na série de mensagens falando que o tema da mensagem é Foi por Amor, o tema da série, Foi por Amor. Sem amor, nós já aprendemos que não adianta, não vale, não é? Por mais que façamos alguma coisa, a Bíblia diz, sem amor não teria serventia, valor algum. E aí a primeira mensagem da série falava que o principal dos mandamentos é ame a Deus, ame ao seu próximo. Semana passada nós vimos a mensagem que dizia que a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz foi por amor. E hoje temos mais uma breve reflexão sobre esse tema. Enquanto você encontra aí Efésios 2, versículo 13, agradeço a Deus pelo culto que tivemos ontem, os casais que aqui vieram, os irmãos que aqui vieram, tanto para participar, também apoiando, servindo, organizando. Deus seja louvado. Tivemos um tempo, penso que importante, com a palavra falando sobre um lugar para nós. A reflexão de ontem falava de que o casamento, o relacionamento é um lugar onde deve haver algumas características, como, por exemplo, nós vimos através de Isaac, né, filho de Abraão, Isaac, quando o Senhor diz para ele, olha, agora eu vou te dar um lugar e nesse lugar você vai prosperar. Ele estava casado, né, e o Senhor abriu oportunidades, um lugar para ele. E que o nosso relacionamento, né, enquanto casal, família, seja um lugar de bênção, de paz, de alegria, de incentivo, palavra de perdão, palavra de reconciliação, recomeço no Senhor sempre. Então, Efésios 2, versículo 13 diz assim: mas agora, quando? Agora, em Cristo Jesus, vós, ou vocês, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém. Aqui nós temos algumas nuances, alguns detalhes que eu quero chamar a atenção da igreja para que nós possamos muito bem fazer a nossa escolha. Então tem três características nesse versículo que eu pretendo falar com a amada igreja, e o último momento da mensagem será, querendo Deus, uma oportunidade de escolha ou de decisão, o que faremos com essa palavra que hoje lemos. Então, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Estávamos longe. É assim que toda a pessoa se encontra. Pessoa sem Cristo, sem tomar uma decisão por Cristo, ela está longe de Cristo. E uma pessoa afastada de Cristo, longe de Cristo, alheio à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, é uma pessoa que vive para si, é uma pessoa que vive em busca de satisfazer a sua vontade. Ontem nós falamos sobre o casamento. E quantos casais encontram frustração no casamento porque esperam encontrar no casamento a felicidade. Mas nós vimos pela palavra que a felicidade não está no casamento. O casamento pode ser um resultado da felicidade que a pessoa encontrou em Cristo. Então, quer buscar felicidade? Resolva a sua vida com Cristo. Porque uma pessoa que casa ou que busca a felicidade na outra pessoa, ela vai acabar sufocando as emoções do outro. Porque ela vai querer que o outro dê aquilo
que ele não tem para dar. A felicidade está em Cristo, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7 fala do sermão do monte, né, conhecido como sermão do monte. Diz que feliz aquele, bem-aventurado, vai falando. Então, as bem-aventuranças, a felicidade está em Cristo. Não queira esperar ou idealizar dessa forma, como, por exemplo, os filmes, né, que mostram uma realidade, e a pessoa, se ela pensa dessa forma, ela acaba projetando toda a sua expectativa no outro, e aí vêm as frustrações, e aí nós ouvimos, eu digo líderes, pastores, acabamos ouvindo pessoas dizendo assim: eu não estou feliz no casamento. Eu não estou feliz. Por quê? Porque ela pensou ou projetou a sua felicidade no outro. E a tua felicidade está em Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. E a partir dele nós podemos ter um relacionamento saudável com a pessoa amada. Mas a partir de Cristo e não a partir do outro. Bem, estávamos longe. E essa distância das pessoas é uma distância real. Existe uma distância sem precedente que eu não posso quantificar com palavras, porque é um abismo chamado pecado. Entre a pessoa e Deus existe um abismo chamado pecado. Por isso o texto diz: antes estávamos longe, antes estávamos afastados da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, antes buscávamos os nossos próprios valores, os nossos próprios anseios em tantas coisas. Antes era assim. Eu não sei como é ou era a sua vida antes de Cristo, mas antes de Cristo, muitas pessoas buscam a sua felicidade em coisas ou em outras pessoas que não podem satisfazê-lo plenamente. Buscam nos prazeres, nos vícios, no lazer, buscam resposta numa vida dedicada a uma área da nossa vida. A palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que todo o nosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis na presença do Senhor. Então, na teologia é chamado de um ser tricotômico, ou seja, um ser que tem três áreas ou departamentos da sua vida que se comunicam com Deus: espírito, alma e corpo. Se eu der mais atenção para o meu espírito, a minha alma e o meu corpo estarão desassistidos. Se eu der atenção somente para a minha alma, o meu espírito e o meu corpo ficará desassistido. Se eu der maior atenção somente para o corpo, a alma e o espírito ficarão desassistidos. Então, é preciso que haja um equilíbrio. É preciso ter uma vida de oração, de leitura da palavra, mas é preciso que haja um momento de descanso, do lazer, é preciso que haja um cuidado com o corpo. Tudo isso é necessário, mas quando estávamos longe, muitas pessoas acabam dedicando a apenas uma área da sua vida. E aí então você vê a busca desenfreada apenas pelo corpo. Então, uma idolatria ao seu próprio corpo, ou outros idolatria ao prazer, e aí a pessoa vive para satisfazer os seus prazeres, quer seja através de viagens, que não tem nada de ruim nisso. Eu estou falando de desequilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, que ela pende somente para uma área. Então ela começa a buscar em viagens, começa a buscar em vícios e tantas coisas. Equilíbrio. Antes, quando a pessoa está longe de Cristo, ela acaba focando apenas em uma área. Desequilibra.
e estando desequilibrado, essa pessoa fatalmente vai se frustrar, fatalmente vai encontrar dificuldades consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. A Bíblia nos relata muitos exemplos de pessoas que estavam desequilibradas na sua vida. Por exemplo, o mais icônico, o mais conhecido na Bíblia, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes, ele tinha uma vida de religião, ele era uma pessoa religiosa, mas não era uma pessoa que estava aberto àquilo que Deus tinha para falar em sua vida. Então, ele pegou algum conhecimento que ele tinha da palavra e, por conta disso, ele perseguiu a igreja, ele perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles que tinham fé em Jesus. E aí ele estava longe da vontade do Senhor e ele precisou ter a sua experiência de conversão. Você sabe qual foi a época da sua vida em que você teve uma conversão, em que você teve uma mudança, em que você tinha um estilo de vida, mas a palavra te alcançou, você entendeu o chamado, entendeu a palavra, e aquilo começou a mudar o teu ser? Você sabe quando foi? Estávamos longe. É muito importante nós lembrarmos aonde estávamos, né? Então esse texto, ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós ou vocês que antes estavam longe. Para quem essa carta foi escrita? Para o povo que morava na cidade de Éfeso. E o povo de Éfeso, eles eram conhecidos como um povo de cultura grega, e eles eram também conhecidos como gentios. Quem eram esse povo? Um povo que não fazia parte do povo de Deus. Eram pessoas, habitantes, que tinham o seu trabalho, tinham a sua família, tinham a sua funcionalidade, mas estavam longe do caminho do Senhor. Existe um momento da nossa vida em que isso muda. E tomara que todos que aqui estejam vivendo essa transformação de vida, ou a partir dessa vida transformada, né? Então o apóstolo Paulo é um exemplo. Outro exemplo na Bíblia, Zaqueu, está lá em Lucas 19, de 1 a 10, nos conta a história de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, né, que ganhava dinheiro com propina, que ganhava dinheiro cobrando além do que devia, mas chegou um momento também de que ele pôde dizer: antes eu estava longe, antes eu tinha uma vida desequilibrada. Por quê? Porque ele buscava no dinheiro a solução para a sua vida. Sempre que converso com algumas pessoas que estão enfrentando problemas pessoais, eu percebo algum desequilíbrio. Essa última pessoa que eu conversei, ele falava sobre isso. Ele disse que a dedicação maior dele, ele disse: pastor, eu me considero uma pessoa egoísta, eu me considero uma pessoa gananciosa, porque hoje eu vejo que a sociedade valoriza quem tem, e como eu não tenho, eu preciso ter para ser. Então é por isso que eu estou vivendo desse jeito. Que engano, né? Quando uma pessoa não entendeu ainda para que nasceu. Nós cantamos isso, né? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui, né? Se não for para isso, qual é o propósito? Qual é a razão de viver? Viver até morrer e pronto. Para algumas pessoas pensam, né? Tudo acabou. Mas o Senhor nos criou para a glória dele. O irmão na abertura do culto também falou: olha, há muita coisa a se fazer, há muito trabalho a se fazer. Tem muita obra que precisa ser realizada nesse templo
na igreja, em missões, mas isso depende do envolvimento da igreja, do teu envolvimento com a obra do Senhor, a tua resposta. Ontem eu fiz um desafio aos casais, que ambos, ao olharem um ao outro, dissessem: olha, nós vamos juntos até o fim, né? Vamos seguir juntinhos até o fim. É isso, porque aí nós estamos falando que estamos muito mais do que apenas, como o irmão falou ali, nos envolver, mas está comprometido. Houve uma entrega total e irrestrita. Estamos juntos para o que der e vier, né? Juntos. Então o apóstolo Paulo foi um exemplo, Zaqueu outro exemplo, a mulher samaritana. Quem lembra e quem conhece essa história, sabe que era uma mulher que já havia passado por diversos casamentos. Essa foi uma outra realidade, ou estatística que eu trouxe ontem, ou citei pelo menos ontem, né? Que no período da pandemia, houve um crescimento de mais de 50% de divórcio, de separação. Pós-pandemia, o número continuou um número muito gritante, muito grande com relação a isso. E essa mulher samaritana era uma dessas mulheres que estava buscando a sua felicidade em outra pessoa. E ela encontrou alguém, convivia com essa pessoa. Não é isso, eu não estou feliz. Né? Quem acompanha as redes sociais, e dependendo dos perfis que acaba participando, você vê famosos, né, que anunciam que agora sim encontraram a felicidade porque estão convivendo com uma pessoa que essa sim é minha cara metade, essa sim veio para completar, até passar uns longos 2 ou 3 meses. Estou usando sarcasmo aí, né, não falar, uns longos 2 ou 3 meses, e aí diz: não era bem isso, tive um livramento aí, porque não era isso. Antes era resposta, agora é livramento. Decida, como é que está isso? A mulher samaritana era assim, ela entrava num relacionamento, mas não é bem isso, eu não estou feliz. Entrava no segundo relacionamento, não é bem isso. Terceiro, quarto, e aí agora encontra com Jesus, e Jesus disse: busca o teu marido. Ela falou: eu não tenho. Então Jesus disse: eu conheço. Bem que você falou que não tem, porque você já teve vários, e agora a pessoa com quem você está vivendo nem é teu marido, mas vai lá chamar ele, que eu quero falar com vocês, eu quero mudar a vida de vocês. Então, irmãos, temos a nossa história antes de Cristo. Uma pessoa buscava no dinheiro, como era o caso de Zaqueu. Essa mulher buscava no prazer a sua resposta. Aí temos também o apóstolo Paulo, que buscava na religião a sua resposta. E nenhum deles, Levi, que na Bíblia também é conhecido como Mateus, é um outro que estava trabalhando na coletoria, e o Senhor chamou ele para uma vida transformada. Ele tinha uma vida que antes era uma vida, e eu não sei como era a sua vida, mas o fato é que nós temos uma vida antes de Cristo. 2 textos bíblicos que quero apenas citar, não farei a leitura, mas julgo que seja bem importante quem tem o hábito de anotar, quem tem o hábito de sublinhar na sua Bíblia. O primeiro texto é Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz que o Senhor lança o nosso pecado no mais profundo mar. No mais profundo, Ele lança o nosso pecado. Miqueias 7, 19. E outro texto é Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías, capítulo 43, e o versículo 25. Diz que do nosso pecado o Senhor já não se lembra mais. Graças a Deus.
Graças a Deus que pecado confessado é pecado perdoado, é vida transformada, é vida curada, é vida que segue em Cristo, né? Então, se Miqueias fala que o nosso pecado é lançado no mar, o profeta Isaías diz, e o Senhor já não lembra mais. Então, louvado seja Deus por isso. Estávamos longe. Mas, relendo o texto inicial, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Estávamos longe, agora estamos perto. Antes estávamos afastados da vontade do Senhor. Hoje, uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo, ela está vivendo em comunhão com Cristo. Por quê? Será que uma vida como o apóstolo Paulo, como a mulher samaritana, ou Zaqueu, ou mesmo Mateus, será que essas pessoas, o que foi que elas fizeram para merecer uma vida transformada? Eu não fiz nada para merecer uma vida transformada, mas Cristo transformou minha vida. Nada de bom que acontece em nossa vida é mérito nosso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor para nós. Então não há nada que eu possa dizer, está acontecendo algo de bom, mas também quanto eu trabalhei para isso, quanto eu fiz para que isso acontecesse. Não, é graça do Senhor, é por pura graça do Senhor. Então estávamos longe e agora estamos perto. Por quê? Pela graça, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus fala de uma vida, porque a vida está no sangue, diz a Bíblia. Então ele entrega a sua vida por amor. Entregou. Para quem? Para aqueles que antes estavam longe. Para aqueles que antes viviam buscando a felicidade em tantas coisas. Por isso existem altos índices de pessoas com muitos e sérios problemas na área emocional, em crise de identidade. Por quê? Porque uma pessoa que vive longe do Senhor, ela não tem uma direção clara para a sua vida. Nós precisamos a cada dia dizer, como diz aquele hino, né? Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Né? Assim diz a letra de uma canção, e assim deve ser. Queremos estar cada vez mais perto, porque quanto mais nos afastamos, mais confuso ficamos. Menos direção nós temos. E esta noite pode ser, para mim e para você, uma noite de oportunidade. Por quê? Porque o texto diz, mas agora. Nós só temos o agora. Nós não temos o amanhã. O amanhã está nas mãos de Deus. Nós só temos o agora. Mas agora, vocês que estavam longe, mas agora tantos quantos estão vivendo longe da vontade do Senhor, agora vocês podem ser novamente atraídos para perto da comunhão, da presença, da vontade, do propósito do Senhor para a sua vida. O texto diz, por exemplo, na carta de João, 1 João capítulo 3, versículo 2, 1 João 3, 2, que agora nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que assim como Ele o é, assim nós o seremos. Então somos filhos de Deus, aqueles que antes estavam longe.
antes, não é agora vocês estarão, não, agora estamos perto, não é? Porque Ele nos aproximou, perto queremos estar, e perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, perto está o Senhor daquele que tem um coração contrito, perto está o Senhor daquele que é sincero para com Ele, sem cera, sem falsidade. Nós podemos aparentar muita coisa, mas o Senhor conhece o seu coração, o nosso coração. Ele sonda além das palavras, Ele vai no seu íntimo. Perto está o Senhor daqueles que o buscam, intensamente, né? Que o buscam em espírito e em verdade. Mas agora estamos perto, né? Então, a palavra nos fala que o Senhor nos transformou em sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, do Senhor. Então, agora quero chamar a atenção para essa primeira parte do versículo que diz, mas agora. Quando? Agora. Hoje, nesse exato momento. Então, isso marca um tempo que podemos dizer, ou podemos qualificar esse tempo como um tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. Você que está aqui essa noite, você sabia que essa é uma grande e única oportunidade que temos? Pastor, isso quer dizer que eu não terei outras? Poderemos ter outras, mas esta oportunidade é para hoje, é para agora, mas agora. Então o texto fala de oportunidade. Relembro os irmãos de uma verdade bíblica que diz que haverá ou chegará o tempo em que muitas pessoas buscarão, mas não encontrarão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Tempo de oportunidade. Eu, como parte da minha função, do ministério que o Senhor me confiou, é estar lembrando a igreja, lembrando a todos que nós temos oportunidade, todos nós, a todos quantos aqui estão, quem porventura possa estar acompanhando de maneira remota, estamos vivendo um período de oportunidade. E esse momento ele é intransferível, é único, é exclusivo. Alguém já falou uma ilustração que é um tanto quanto questionável essa ilustração, mas vamos fazer como aquela história de que quem come o peixe joga fora o espinho, né? Então, só come aquilo que é bom. Então, conta-se a história de que quando a pessoa... sabemos pela Bíblia que há dois destinos, ou uma morte eterna afastado do Senhor, ou vida eterna com o Senhor. E que quem partir desta vida sem Cristo terá algumas surpresas. Ao chegar nesse local hoje chamado de inferno, local onde a presença do Senhor não está, né? Isso que é o caos, a escuridão, né? Essa pessoa terá algumas surpresas, como por exemplo, ele verá pessoas que pensei que você não estaria aqui, mas está. Por quê? Porque viveu. Então, terá a surpresa de saber que é eterno o local, é um lugar de sofrimento, mas sofrimento eterno, e que não estará sozinho, mas mesmo não estando sozinho, não terá o conforto da companhia, porque cada um estará sendo atormentado. Então isso é uma realidade bíblica, né? E que terá consciência de que quantas oportunidades a pessoa teve e ela desprezou.
Quantas vezes foi falado e ela não ouviu? Então isso será um tormento para quem estiver condenado eternamente. Mas quem estiver salvo também terão algumas surpresas, como, por exemplo, ao chegar na presença do Senhor, verão como Ele é bem mais belo do que imaginávamos, como a sua presença é muito melhor do que imaginávamos, né? Como diz a palavra lá em 1 Coríntios 2,9, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, terá essa grata surpresa de saber que como é melhor a presença do Senhor. Virão pessoas que talvez, olha só que alegria vê-lo aqui também, né? Mas também, se é que fosse possível, por isso que eu falei que é questionável esse exemplo, né? Alguém já disse nessa ilustração que a pessoa também ficará envergonhada. Por quê? Porque ela, diante do Senhor, vendo como Ele é belo, como é maravilhoso estar na presença do Senhor, ele terá essa consciência: que vergonha, eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter feito muito mais, né? E não me dediquei tanto quanto poderia. Alguém já assistiu aquele filme A Lista de Schindler? 2, 3, 4, pouca gente, 4, 5 pessoas assistiram. Conta a história do período ali pós-guerra e pessoas que estavam sendo dizimadas, estavam sendo mortas pela sua origem, né, por fazerem parte do povo judeu. E que um alemão, né, Oskar Schindler, por isso o nome do filme A Lista de Schindler, esse homem, e isso aconteceu de fato, se transformou num filme, mas aconteceu mesmo. E quando terminou, assim, ele pôde então resgatar tanta gente que estava sendo morta. Ele disse: olha, eu preciso dele na minha empresa, eu preciso dele, preciso daquele ali. Nem precisava, a empresa dele já estava quebrada, mas o objetivo dele agora não era mais lucrar, o objetivo dele agora era resgatar vidas, resgatar. E aí ele começa a pegar pessoas, e quando ele encerra aquele momento da guerra, ele olha para trás, haviam cerca de 1.000 e tantas pessoas que ele havia comprado, e aquelas pessoas olhavam para ele dizendo assim: eu devo a minha vida, você, né, foi usado por Deus para a minha salvação. Mas ele, com a consciência que ele tinha, ele começou a olhar para o carro que ele tinha. Ele disse: meu Deus, por que eu preciso desse carro? Com esse carro eu poderia ter resgatado mais 2 ou 3 vidas. E esse anel aqui, com esse anel eu poderia ter resgatado mais tantas vidas. Então, o fato, meus irmãos, amada igreja, que esse é o tempo de oportunidade. O que nós podemos fazer, façamos hoje. Hoje é o tempo de amar, hoje é o tempo de evangelizar, hoje é o tempo de anunciar, hoje é o tempo de testemunhar, hoje é o tempo de vivermos o evangelho e fazermos a diferença, porque no céu você não precisará testemunhar, porque lá todos estarão salvos. Agora é o momento, essa é a hora, esse é o tempo da oportunidade em que Deus quer usar a PIBO, Deus quer usar esta igreja para a salvação de muita gente na nossa região. Muitas pessoas poderão ser alcançadas através da sua vida. Então, quando o texto diz: mas agora, um líder falecido da igreja romana, Francisco, ele, na sua encíclica, uma delas, ele disse que a cruz é o fracasso de Jesus. Lamentável. Um líder de uma religião de proporções do tamanho que tem, falando algo semelhante a isso. A cruz, ele disse, foi o fracasso. Bom, de acordo com esse líder, então foi um fracasso. Porém, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, encontramos, por exemplo, em Colossenses capítulo 2,
versículos 13, 14 e 15, dizendo que na cruz o Senhor rasgou a dívida que era contra nós. Rasgou o escrito de dívida. Qual era a dívida qual é a dívida que o ser humano tem para com Deus? Uma dívida chamada pecado. E esse pecado, o que ele faz com a pessoa? Um pequeno detalhe, o pecado afasta as pessoas de Deus. Uma pessoa que vive nas garras do pecado é uma pessoa que está afastada da comunhão com Deus. O profeta Isaías falou isso. Aliás, lembrando do profeta Isaías, quem olha para a Bíblia, vê o capítulo 1 de Isaías, capítulo 2, capítulo 3, 4, ele falando, esse povo é um povo pecador, esse povo peca, aí falando. Chega no capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. E ele disse, ai de mim, porque sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, tenho lábios impuros. E o Senhor purificou a vida dele. Quando ele foi purificado, ele parou de falar ou de ver o pecado, ele começou a ver a glória e começou a anunciar sobre Jesus. Tanto que o profeta Isaías, que viveu antes de Jesus, é conhecido como profeta de Jesus, um profeta messiânico, porque o livro do profeta Isaías só fala de Jesus. O que é que isso significa? Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós paramos de ver os defeitos, os problemas das pessoas e começamos a olhar para Ele, dizemos, a glória do Senhor inundou a igreja e eu fui cheio da presença do Senhor. Você para de olhar para o defeito do irmão, da irmã, do líder, daquele outro e diz, a glória do Senhor me envolveu e eu fui transformado. E que a glória do Senhor te envolva nessa noite de tal forma que o teu coração comece a ser transformado, a tua mente comece a ser renovada, a tua visão passe a enxergar a verdade do Senhor e não aquilo que o mundo está mostrando. Mas agora, portanto, a salvação é para hoje. E por fim, como eu lhes disse no início, então, o primeiro ponto da mensagem foi, estávamos longe. Segundo, estamos perto. Terceiro, quando isso aconteceu? Quando? Agora. A oportunidade é para agora. E o quarto ponto da mensagem fala sobre a minha escolha, ou a sua escolha. Se antes estávamos sem esperança, mortos em nossos pecados, agora nós temos vida. Antes vivíamos no pecado. Hoje vivemos uma vida de santidade. Antes estávamos mortos em nossos pecados. Hoje o Senhor nos deu vida. Então, temos essa diferença que a palavra do Senhor nos mostra. E você? Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Continuar vivendo como você viveu até então, buscando a resposta para a sua felicidade no casamento ao invés de em Cristo? Muitos divórcios acontecem porque a pessoa está buscando no outro aquilo que só Jesus tem para dar. Antes eu era assim, eu buscava na fonte errada. Agora o Senhor abriu meus olhos. Agora o Senhor abriu meu coração. Agora eu sei que a minha felicidade está nele, no Senhor. Então, todos nós podemos ter uma vida antes de Cristo. Mas podemos dizer, quando Cristo entrou em minha vida, tudo mudou. Ou tudo pode começar a mudar. Nós podemos dizer, antes era assim. Agora, minha vida é uma vida transformada. Eu não sei como você fará isso, mas Atos 17, 28 diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Somente nele, só em Jesus.
Só em Jesus a solução, só em Jesus a salvação, só em Jesus a vida, só em Jesus a perdão, só em Jesus você vai encontrar a verdadeira felicidade, só em Jesus você vai encontrar a paz, não é em outra pessoa, é somente em Jesus. Aleluia! Somente em Jesus. Talvez o apóstolo Paulo pudesse cantar essa realidade. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Zaqueu poderia cantar, a mulher samaritana poderia cantar, Mateus, né? Cada um das pessoas que tiveram a vida transformada, eu e você. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só Jesus, porque antes buscávamos na fonte errada. Buscávamos a solução, a felicidade nas pessoas, somente em Jesus nós encontramos, né? No Senhor, que você possa fazer a sua escolha. Quem sabe agora, nesse momento, enquanto vamos orar, eu farei uma oração, você poderá fazer a sua oração. Faça a sua oração de entrega, dizendo: Senhor, a Ti eu quero entregar a minha vida. Quero viver para o Senhor, buscar no Senhor, que é a fonte do perdão, da alegria, da paz, da salvação. Eu quero buscar em Ti. A restauração para a minha família eu busco no Senhor, porque só em Jesus temos vida.